na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estamos iniciando uma nova caminhada com o programa A Lei do Amor. A Lei do Amor é aquela que Jesus Cristo deixou para os seus apóstolos, dizendo que fossem pelo mundo inteiro, batizassem todos, fazendo todos filhos e filhas de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e, através deste batismo, procurasse conduzir a todos para a salvação das almas. Então, a suprema lei do amor, acima de qualquer norma, acima de qualquer pensamento, sempre o homem é filho de Deus. O homem tem a dignidade de ser filho de Deus e de ir para a eternidade. Então, toda aquela ação da igreja que é feita, que é conduzida através da sua pastoral, quer dizer, do seu zelo baseado na palavra de Deus, é feita para o bem de cada homem, de cada mulher, filhos amados de Deus. E dentro da igreja, quando a gente fala na lei, muitas pessoas olham logo para o direito canônico. E por ser uma palavra direito canônico, quer dizer, cânones significa lei, a palavra cânone é lei, direito canônico quer dizer o direito que determina como força de lei comportamentos. Primeira coisinha que eu queria esclarecer é que realmente o direito canônico é uma lei básica da igreja, mas não uma lei de impor algum determinado comportamento, mas uma lei de orientar a ação pastoral para que a obra de Deus seja realmente obra de Deus. E não obra daquele que com determinado pensamento resolve fazer isso, o outro resolve fazer aquilo outro, o outro resolve fazer aquilo outro, né? E aí, dentro de uma mesma comunidade, como no início da civilização católica, dava muitas confusões. Dava muita discórdia, porque cada um queria puxar de acordo com a sua concepção de vida, com o seu ambiente de vida, com a sua criação de vida. E aí estava lá São Paulo escrevendo, São Pedro escrevendo, São Tiago escrevendo, São Judas escrevendo, para as pessoas entenderem, olha, a pregação de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos como base os evangelhos, que conta a sua história e a sua obra, esta pregação nos indica que o caminho é por aqui ou é por ali. E não é como eu pensei, mas eu pensava que isso era o melhor, né? Até no meu pensamento e na visão que eu tenho, poderia ser o melhor, mas de repente não é o melhor para a comunidade e para a construção do reino de Deus. Então esse programa intitulado A Lei do Amor, quer dizer, nós temos normas que foram sendo construídas ao longo da civilização, desde que a igreja católica, a igreja cristã primeiramente, né? Depois foi criada, desde o início foram se acrescentando tradições que as comunidades rezaram, pensaram, se inspiraram, ouviram o Espírito Santo e determinaram como comportamentos. Muitas dessas normas, ao longo dos séculos, né, 21 séculos de cristianismo, ao longo disso aí, muitas foram modificadas. Muitas permaneceram e algumas foram até supressas, porque toda a ambientação e todas as novas gerações, o apelo indicava que o Espírito Santo achava que o novo caminho proposto seria o melhor. Mas, como eu dizia, a gente sempre pensa no direito canônico. Só que as leis da igreja não é somente o direito canônico. O direito canônico da norma pastoral. Mas nós temos, ao longo dos séculos, a instituição dos concílios locais, concílios regionais,
concílios ecumênicos, que tivemos 20 ao longo dos séculos, né, grandes concílios que reuniram todo o episcopado, né, e observadores, especialistas, né, e essas leis também elas foram acrescentando como uma parte da nossa tradição. Então também tem as leis emanadas pelo poder legislativo da Igreja, e essas leis são acrescidas algumas ao Código de Direito Canônico, outras, por exemplo, aos cânones litúrgicos. Além do Código de Direito Canônico, cada sacramento tem todo um tratado legal, que são os cânones litúrgicos, que determinam como deve ser a celebração, né, o rito dos sacramentos do batismo, da crisma, da eucaristia, do matrimônio, da ordem, da unção dos enfermos, da confissão. Então, existe todas umas leis que ao longo da história da Igreja foram somando e diversificando até a forma externa de acontecerem esses sacramentos. Também nós temos, para ser uma religião, é um fato necessário nós termos, além dos dogmas, quer dizer, aquilo que acreditamos que devemos viver, além dos ritos, que é aquilo que celebramos, o que devemos viver, nós temos também uma ética. E esta ética é a moral da Igreja, é o lado moral da Igreja, através do qual também foi se somando o pensamento ao longo destes séculos. Muitas vezes a pessoa fala determinados assuntos e nós teremos aqui a oportunidade, eu espero que esse programa dure bastante, né? Até para isso a gente está precisando do patrocinador, se aparecer alguém para patrocinar, então aí o programa vai durar bastante, né? Se não aparecer para patrocinar, sinal que não tem ouvintes, então não vão querer, né? Nós temos várias etapas para falar de determinados valores que são cultivados desde a tradição apostólica até hoje e valores que também foram modificados desde a tradição apostólica e se acrescendo através, sobretudo, desses concílios, que é a reunião dos líderes, né, tanto locais, regionais como universais, inspirados pelo Espírito Santo, buscando uma solução, buscando algo de novo, não uma novidade que não esteja no Evangelho, mas algo de novo de celebrar a novidade que é sempre o Evangelho. Então nós temos também esta lei da moral, a lei ética da Igreja. Nós temos, nesse conjunto todo, é sempre bom lembrar, a primeira lei, que é a lei divina. E a lei divina está escrita na Bíblia, foi dada lá no Monte Horebe ao profeta Moisés, por Deus, que escreveu com o seu dedo de fogo na rocha, que são os 10 mandamentos. Então essa é a lei por excelência da Igreja, a lei divina, né? É a grande cume da nossa pirâmide de leis. Nós temos também as leis que a gente chama da natureza, a lei natural, né? A possibilidade das pessoas falarem, pensarem, reagirem, se colocarem diante dos fatos, a liberdade de ir e vir, a liberdade de cantar, a liberdade de rezar. Então também essas são muito respeitadas na Igreja, né? E são básicas também, nós diríamos até que as leis da natureza são o coração, né? A cabeça é a lei divina e a lei natural é o coração. E os pés, a base desta Igreja, dessa pirâmide, são as leis positivas, que são essas que ao longo dos séculos foram sendo colocadas. E a nossa Igreja, então, ela dentro desse aspecto legal, diferente de outras igrejas cristãs, ela tem como base a palavra de Deus, vem a lei divina, o ensinamento de Jesus Cristo, a ação de Jesus Cristo, a ação das comunidades nos Atos dos Apóstolos, a ação dos apóstolos que escreveram cartas às diversas comunidades que se seguiam, e também temos, né, a lei que foi sendo acrescida através daquilo que nós chamamos os Santos Padres, é a patrística que é básica, muito básica, para a conscientização da caminhada do povo de Deus.
Então nós temos grandes padres obrigatoriamente, né? Bispos também estão dentro desta versão de grandes padres, e esses padres escreveram vários documentos. E esses documentos, primeiramente, se manifestavam no comportamento de oração das comunidades, depois versavam sobre a grande meta de quem ora, que é fazer a caridade, que é fazer o bem. Então também entrava nesta partilha da caridade, né? A Didaquê, por exemplo, é uma que fala muito sobre as obras de caridade que devemos ter. Também acolhimento, de como devemos acolher os que têm fé, os que não têm fé, aqueles que perderam a fé e voltaram à fé. Então tudo isso foi se formando através disso que nós chamamos patrística, e que é um fundamento, uma base muito sólida, que determinou, paralelo à palavra de Deus, a tradição na igreja. A maior parte das igrejas cristãs, elas seguem unicamente pela palavra. Mas a Igreja Católica se mantém na sua Contra-Reforma, lá no Concílio de Trento, que a verdade nos é revelada tanto pela palavra de Deus como por esta tradição. Então essa tradição ela é muito forte em nós, e hoje nós temos muito dos nossos ritos, muito do conteúdo da nossa dogmática, ainda lá da época do início lá do primeiro século, dos anos 60, 70, 80, 90, do ano 100, né? Escritos que foram pensados também pelas comunidades, pelos primeiros bispos, pelos primeiros diáconos, que surgiam muitos sacerdotes, as comunidades, e eles foram determinando isso, e que ficou até hoje. Quer dizer, realmente não é uma coisa que alguém pensou para um momento, agora tá bom, agora tá pronto, agora não. Foi pensado, inspirado pelo Espírito Santo, foi rezado, e em cima desta oração acabou que se tornou uma verdade que nos ajuda a compreender melhor a fé. Então, o grande objetivo deste programa, desta caminhada que estamos iniciando com a Lei do Amor, é realmente a gente mergulhar na caminhada do povo de Deus, e nesta caminhada do povo de Deus que somos nós irmos compreendendo, né, o porquê que a nossa igreja hoje pensa isso, o porquê que a nossa igreja celebra desta forma, o porquê a nossa igreja acha que por aí é o caminho, né? Até porque, muitas vezes, eu estou com 31 anos de sacerdócio, e muitas vezes, nesses 31 anos, eu já ouvi várias opiniões, né? Mas não devia ser assim, porque isso não devia ser assim, porque isso devia ser assado, porque a melhor maneira é aquilo, né? E claro que a gente compreende que as pessoas não têm o estudo. Alguém, para se tornar sacerdote, precisa, no mínimo, estudar a filosofia, estudar o pensamento da humanidade, e depois estudar teologia, estudar esse pensamento na história da tradição e da palavra de Deus celebrada ao longo dos séculos. E claro que com todos esses conhecimentos, né, a gente tem mais base para dizer, olha, mas isso aqui é melhor assim, porque comprovadamente já há 3, 4, 5 séculos a igreja faz assim. Não quer dizer que a igreja esteja fechada, porque Deus nunca está fechado, e Deus é quem inspira, Deus é quem a guia, Deus é quem a cuida, né? Então, inspirada pelo Espírito Santo, muitas vezes a gente vê assim mudança de normas. Agora mesmo nós temos um Papa, né, que eu acho que a grande maioria do mundo gosta deste Papa, né, o Papa Francisco, essa simpatia, né, que sempre diz, não esqueçam de rezar por mim, porque ele precisa da oração para se mover e escutar bem o apelo de Deus para indicar novos rumos à igreja. Ele mesmo, dentro da Lei do Amor, ele está modificando vários cânones, né? Claro, ele não está modificando a fé. Muitas dizem, mas o Papa vai mudar isso, então mudou a fé, né? Não, a fé continua aquela. Nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, revelado por Jesus Cristo, né? Cremos na ressurreição da carne, cremos que em nome de Jesus temos o perdão dos pecados, em nome de Jesus no batismo nós recebemos a filiação divina, né? Mas as maneiras como isso pode ser, e pode sendo
sendo realizados, né? E a maneira da qual as pessoas são recebidas nesse contexto, isso os papas podem mudar, né? E para isso eles se cercam do colégio dos cardeais, que do mundo inteiro tem a prática, vem os apelos, e no mundo inteiro eles acabam determinando, olha, Santo Padre, de repente seria por aqui, seria por ali, seria melhor, né? E fora isso tem muitas comissões. E essas comissões estão sempre fazendo um adornamento, como a gente diz, uma atualização da caminhada do amor na igreja. Eu acho que vocês já ouviram bastante, vou fazer um pequeno intervalinho para eu tomar uma água, gentilmente cedida pela Bruna, né? E já retornamos. Povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Então, Padre Jaime, voltamos aqui pro segundo bloco. Já tomou a tua aguinha? Já tá ok? A garganta está batizada. Então tá. Padre Jaime, ouvindo agora o primeiro bloco, tem algumas dúvidas sobre o que tu vinha falando, que eu acho que era bom a gente dar uma esclarecida. Os 10 mandamentos, eles foram dados por Deus para Moisés. Mas o Moisés não era judeu? A lei não era para o povo judeu? Realmente, Moisés era e é judeu, né? Uhum. Mas Moisés também, ele, na
teologia da Igreja Católica, por estar na Bíblia, por ter visto Deus, falado com Deus, ele é considerado também o suprassumo dos profetas. Ele é o maior de todos os profetas, né? O que falou pessoalmente com Deus, recebeu, viu o dedo de Deus escrevendo, né? E como a Igreja Católica, ela não foi, muitas vezes, a Igreja Católica foi fundada no momento que Jesus Cristo chegou na Terra, né? Soprou e saiu a Igreja Católica. Não. O sopro de Deus fez o homem e a mulher lá na criação, lá no Pentateuco, né? Lá no Gênesis fez a criação. Mas a Igreja foi caminhando, e quando vem Jesus Cristo e se insere na realidade da esperança, aí sim surge o cristianismo, com o profeta Jesus. Mas até então o profeta Moisés era o suprassumo, e mais outros 23 grandes profetas que aparecem na Bíblia. Então é óbvio que a igreja não poderia descartar toda essa história da formação do povo de Deus. Sim. Neste momento, não uma cisão, mas uma opção de seguir o novo profeta, né? Então nós seguimos Jesus Cristo, mas respeitando todas as tradições. Inclusive, Bruna, nós temos 9 livros a mais do que outras tradições cristãs, porque esses 9 livros estavam no cânon do judaísmo, e como os judeus foram dominados por assírios, por babilônios, por romanos, por gregos, muitos livros estavam já na língua grega, que os coitados nem sabiam mais falar direito aramaico antigo, né? E aí esses livros passaram ao cânon da Igreja Católica. E permanece também na história e no cânon da igreja judia, do judaísmo, né? Então, claro que aquilo que foi dado a Moisés, para nós se constitui, como eu dizia antes, o vértice, né? A cabeça, que é a lei divina. Nós não recebemos outro dedo de Deus escrevendo na pedra, a não ser o que Moisés escreveu no Monte Horebe, né? E eu tive lá, Bruno, é tão bonito. É lindíssimo. Tu sai com 3 graus aí pelas 2 horas da manhã no pé do Monte Sinai, no deserto, 3 graus. Tu sobe lá, aí tu passa 2 horas caminhando, tu vê uma explosão do sol nascendo, é uma visão divina, maravilhosa. E quando tu chega embaixo, já tá 60 graus, Bruno. Nossa. De dia 60 graus, de noite dizem que até -5, -6, né? E tem o Museu de Santa Catarina lá, que é dos irmãos separados nossos também, cristãos. E lá tem até uma capelinha bonita que dizem que é a sarça ardente que falou a Moisés, né? Eu não sei se é verdade ou não, mas o Papa João Paulo II, quando esteve lá, se ajoelhou e ficou rezando naquele sol de 60 graus. Rezou diante disso. Então, Moisés para nós também é muito importante, Bruna. Então, tá, Padre Jaime. Bem esclarecida a primeira pergunta, então vamos à segunda pergunta. Padre Jaime, os apóstolos, eles escreviam algumas cartas para as comunidades, que nem tu falou antes. Mas o que eles queriam com essas cartas? Qual era a finalidade? Como aquilo que o Papa está pedindo hoje, a nossa igreja ser uma igreja de saída, quer dizer, foi para o culto, recebeu a palavra de Deus, recebeu a Eucaristia, agora sai e faz isso aí se tornar vida, não fica só para ti. Sim, por favor. Né? Fica só na tua santidade, vai, fala, faz alguma coisa, né? Transforma essa Eucaristia na graça de Deus atuando. Também os apóstolos saíram de Jerusalém, se dividiram, né? E foram passando através do mundo conhecido e fundando comunidades cristãs. E essas comunidades, enquanto o apóstolo ficava lá 1 ano, 2 anos, depois deixava algum bispo à frente, alguma coisa, elas foram crescendo na informação. Talvez não na formação, Bruna. E aí, quando os apóstolos se afastavam, dava às vezes um rebuliço sem tamanho, né? Um grande exemplo, a comunidade de Coríntio, talvez a maior que tenha da época apostólica, e eles se dividiram em 2 grupos, um grupo carismático e um outro grupo ligado ao judaísmo, e São Paulo tinha que escrever e puxando as orelhas e mostrando, diz, olha, a divisão do reino de Deus não é isso, não foi isso que eu ensinei para vocês, né? As pessoas iam seguindo coisas que não era aquilo que era para seguir. É aquilo que eu dizia antes, na sua cabeça, pensava na sua cabeça, aquilo apeteceu e vamos todo mundo, né? Mas não pode ser assim, o apóstolo deixou fundamento e deixou alguém encarregado com oração, com a unção do Espírito Santo, né? Então também, muitas vezes, foi dado também escrito sobre o papel de cada personagem da igreja, está lá nas cartas apostólicas, o papel da caridade, o papel do acolhimento, o papel de tudo aquilo que eles tinham ouvido de Jesus Cristo e agora queriam repassar. E isso foi formando a tradição que é a básica da nossa fé. Então, é por isso que eles escreviam cartas com o sentido de
puxar as redes e dizer, voltem e fiquem atentos àquilo que nós tentamos transmitir como verdade inspirada pelo Espírito Santo. Perfeito, então, Padre Jaime. Para o próximo programa, quem está nos escutando, mais ou menos, como é que a gente vai começar a pauta? Nós pensamos em começar com a lei divina, né? Então nós falaríamos sobre o primeiro mandamento, baseados também no escrito de São João Paulo II, que ficou como tradição no Catecismo da Igreja, que é o livro próprio baseado nas verdades reveladas pelo nosso último concílio, o Concílio Vaticano II. Né? Então... Nós começaríamos agora uma caminhada com os 10 mandamentos e depois voltaríamos lá para a época de Jesus Cristo. Beleza, então para o próximo programa, fiquem atentos, vamos conversar então sobre os 10 mandamentos aqui com o Padre Jaime, que está começando agora o primeiro programa da Lei do Amor. Padre Jaime, seja muito bem-vindo, que esse programa seja muito bom, que as pessoas consigam aprender bastante coisa contigo, porque olha, vendo o Padre Jaime falar, ele fala, é só informação boa. Não sei se é boa, né? Se alguém quiser alguma pergunta especial, o meu e-mail é jatoso, jatoso, @hotmail.com. Mas a Bruna parece que tem site também, né, Bruna? Sim, explica direitinho. No site da Arquidiocese de Pelotas.org, vocês encontram ali uma aba de como entrar em contato. Vocês podem entrar o e-mail vai cair direto para mim, eu já repasso para o Padre Jaime. Agora para o próximo programa a gente já vai tirando alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham para conversar. E Padre Jaime, com licença, eu vou aproveitar o espaço então para fazer uma comunicação, porque esse programa aqui, ele faz parte do Clube do Ouvinte. E o Clube do Ouvinte é uma nova iniciativa aqui da Rádio Universidade para levar a palavra de Deus para casa das pessoas. Então fica o convite para, além de escutarem esse programa do Padre Jaime sobre a Lei do Amor, escutarem todos os dias, 5:30 da tarde, 9 horas da noite. A gente sempre tem um programa especial que quer levar um pouquinho mais de Deus para casa de cada um. E também o Clube do Ouvinte, ele tem a possibilidade de fazer sócios também. Entrando no site da Arquidiocese de Pelotas.org, vocês podem conhecer um pouquinho mais também sobre essa iniciativa. E também uma coisa muito legal que tem lá no site da Arquidiocese.org, repetindo para ficar marcado, é que bem na página inicial ali tem algumas fotinhos com os ícones de cada programa. Clicando em cada ícone, tu vai para uma página no YouTube com todos os programas que tem desde o início do ano. Então dá para acompanhar a linha de raciocínio. Não pegou o primeiro programa do Padre Jaime, começou a escutar já direto do segundo, corre ali no site da Arquidiocese de Pelotas.org, acessa o primeiro programa, escuta e aí vai seguindo. Ou não conseguiu ouvir no horário? Pode acessar lá o YouTube, que vai estar sempre tudo gravadinho para a gente poder ir acompanhando, né, Padre Jaime? Então, verdade. Fica que aí. Bom que tem todos esses canais, essa tecnologia, né? Com certeza. Fica o convite, então, para o próximo programa. Padre Jaime, muito obrigada por estar topando seguir aqui com a gente nessa nova iniciativa, novo desafio, né? Novo desafio que a gente está tendo. Fica o convite para todos os católicos ouvirem a gente e, né, usarem esse meio, essa rádio, para divulgar a sua fé, né? Verdade. Então que Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Até mais. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.